Oi, gente! Olá, tudo bem, gente? Vocês não viram que o James estava fazendo uma contagem regressiva In em English. inglês, estilo quando vai lançar o foguete? A É. NASA. Cabo Canaveral. Cabo Canaveral. Cabo Canaveral. Nine. Porque, né, o Eight. esquema novo também é cultura. Não, além de cultura. Sei lá, gente, eu não sei. Eu tô muito Na na vibe. onda ficção científica esses dias. Porque eu estou assistindo The Mandalorian. Vamos começar por aí, Vamos hein? lá, Vamos. vamos lá. Estou assistindo The Mandalorian. The Mandalorian é a primeira série lá do Disney Plus. Mais um daqueles que vai tomar os nossos R$ 9,90 mensais, né? Mais um Mais daqueles um. serviços. Sei. O Disney Plus tem uma curiosidade que ele não existe no Brasil ainda. Então, todas as pessoas que vocês encontrarem por aí que já estão assistindo The Mandalorian, saibam que estão Que assistindo naquele estilo. daquele jeito, né? Aqueles métodos escusos e tal, porque oficialmente ele só estreia no Brasil em outubro de 2020, daqui a um ano. Então conta pra gente o que é, do que se trata. The Mandalorian é a primeira série do Disney Plus derivada de Star Wars. É uma série ambientada ali 5 anos depois do Retorno de Jedi, focada em um caçador de recompensas, um Mandaloriano, que é, para quem se lembra da série clássica Retorno de Jedi, quem se lembra do Boba Fett? O Sim. Boba Fett era um Mandaloriano, inclusive o uniforme é exatamente mais ou menos igual, né? A máscara que eles nunca tiram e tal. E envolve esse Mandaloriano. Ficava junto com o Jabba the Hutt. Isso, ficava junto com aquela exatamente. turma toda. E aí é focado nesse Mandaloriano que é vivido pelo Pedro Pascal, pelo ator Pedro Pascal. A gente nunca vê a cara dele, né, do Pedro Pascal, ele tá sempre com a máscara. E ele é um caçador de recompensas e ele vai pegando os trabalhos, né, os jobs de recompensa, até que ele pega um trabalho que ele vai pessoalmente buscar uma encomenda muito especial que trata-se de um Baby Yoda. Sim, gente. Meu Deus. Temos um Baby Yoda na série Mandalorian e aí a Disney é foda. Como que eles conseguiram? Como que primeiro que nunca ninguém teve a ideia de criar um Baby Yoda, né? Ai, que bonitinho. Não, é maravilhoso, é sensacional. Alguém Você que se viu Gremlins, apaixona. né? Eu fiz esse comentário. Falei, ninguém nunca percebeu que o Yoda é um Gremlin? Não é possível, antes de né? ser colocado na água, né? E aí a série gira em torno disso. O relacionamento, vamos dizer assim, o relacionamento dele com o Baby Yoda, né? Porque ele é um caçador de recompensas, ele é contratado pra isso, mas ele meio que se apaixona pelo Baby Yoda, e quem nunca, né? Quem não se apaixonaria por um Baby Yoda? E aí a série ainda tá rolando, isso tem só 4 episódios no ar, a gente ainda tem que ver o desenrolar da história. Mas o fato é que a Disney conseguiu de cara já atrair a atenção das pessoas, primeiro por ser uma série Star Wars e depois por ser uma série que tem um Baby Yoda. Baby Yoda. Apenas Apenas isso. isso. Né? Que Eu já me fofos. apaixonei pela série, já tô gostando. Sigo os episódios freneticamente, espero ansiosamente pelo episódio da semana de Mandalorian. Tudo de bom. Quem seguir a série apenas nos métodos legais só vai ter acesso a isso em outubro de 2020. Portanto, Fica a dica. fica a dica e fica a seu critério, Aqui, né? ó. The Mandalorian. Isso aí. Esse é o Mandaloriano, esse é o Boba Fett, Eu né? quero ver o Baby Yoda. E eu falei Jabba the Hutt, Jabba the Hutt. Jabba the Hutt Esse é o Mandalorian. esse é o Mandalorian. Eu quero esse é o ver- Boba Fett. Eu não quero saber do Isso. Mandalorian, eu quero saber do um Baby clássico do Yoda. Retorno de Gente, Jedi, Baby do Yoda. episódio, né? Eu quero saber do Baby Yoda. Baby Cheguei. Yoda, O maravilhoso. Baby Yoda, Se você colocar Baby Yoda, vou colocar uma imagenzinha de Coloca a imagem Baby aí. Yoda aí, Ah, que fofo. só pra vocês verem o Baby Yoda, ok? Fica a dica, The Mandalorian, o Mandaloriano Será que ele em virou português. pro Mandalorian e falou, não é a mamãe? Não, se fosse Yoda mamãe não é. É, mamãe não é. Isso aí. Engraçado, né, gente? Ficou uma piada Família bem dinossauro assim. e tal. Uma piada. Mundos que se Meio chocam. datado, Né? Mundos que se chocam. exatamente. Mundos que se chocam. Exatamente. Então fica aí, Gente, The Mandalorian. minha Que mais? dica, na verdade, eu lembrei nessa semana de um caso maravilhoso, porque é o seguinte,
Eu sou muito fã mesmo, inclusive por influência do meu pai, que era mais fã ainda do Peter Sellers. Se você não sabe quem é um ator que interpretava um dos personagens mais incríveis do cinema, da comédia, que era o Inspetor Clouseau. Isso. E ele tinha a série da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa, inclusive, o desenho surgiu depois desse filme. Surgiu por causa da abertura do filme, dos créditos Exatamente. iniciais. Porque o primeiro filme, houve o roubo do diamante Pantera Cor-de-Rosa, que tinha Pantera, né, dentro e a abertura era com a Pantera, enfim, vocês vão ter que animação, ver né? com a trilha Animação. sonora do Henry Mancini. É maravilhoso. E aí, eu tava olhando, relembrando, apareceu para mim uma lembrança do Facebook, inclusive, num caso, quando eu trabalhava na Guarani, na Rádio Guarani, eu estava fazendo um especial sobre 007. E o Bob Torches, um beijo para você, Bob, Saudades, que sabe Bob. tudo de Abração. cinema, falou comigo assim, ô Fernanda, você sabe que tem um caso maravilhoso que eu me lembrei agora, eu sei que você gosta do Peter Sellers, que aconteceu com ele. Ele foi numa cartomante, e a cartomante chegou para ele e falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa com as iniciais B e E que vai mudar a sua vida. E aí ele ficou com aquilo na cabeça e logo em seguida ele conheceu a Bond Girl da época, que era a Britt Ekland. B e E. Rapidamente ele casou com ela e falou, não, né? Se eu fui numa cartomante e conheci a Bond Girl e tal, e BE, tudo, né? né? BE, né? A sorte está lançada. Só que não. O casamento não deu certo, ele se separou e pouco tempo depois ele conheceu o Black Edward, que é o diretor que colocou ele nas cabeças por causa das sequências maravilhosas dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, ele como o Inspetor Clouseau. Então, eu lembrei desse caso e eu lembrei que eu dei de presente para o meu pai uma caixa com vários DVDs dos filmes. Acho que são quase todos os filmes da Pantera Cor-de-Rosa. E eu estava vendo, isso tem muitos anos, eu pesquisando, que as lojas americanas, o Submarino, ainda estão vendendo essa caixa. R$100 e poucos. E acho, gente, Genial. que vale muito a pena. Vale porque mesmo. tem cenas antológicas. O Inspetor Clouseau, ele era muito desajeitado. E ele descobria as coisas. Tem um filme chamado Tiro no Escuro. Tiro no Escuro. É o segundo filme, É o se não me segundo engano. filme. E, gente, que é sensacional. Ele consegue descobrir o mistério do assassinato de uma forma assim. Tem uma cena, eu não sei se é nesse filme, que eu tenho a lembrança da risada do meu pai e ele chorando de rir. Que é ele fazendo toda uma linha assim muito elegante, querendo né, fazer de sério, e ele vai passando, é um globo terrestre gigante assim, e ele vai passando, e aí ele prende a mão. E aí alguém entra e abre a porta, e ele cai lá embaixo. Gente, é das comédias mais incríveis. E tem também o Emerson, o marido de Ludmilla, que me lembrou do The Party, a festa, Não, mas aqui esse é o Trapalhão. convidado pro Trapalhão, É né? aberto. The Party. Não, esse filme, aí você estava falando Que do seu não é pai, da eu tava Pantera esperando. Cor-de-Rosa. Esse filme, que é numa do boa, Blake é uma das Edwards comédias também. mais engraçadas da Isso, história. assim, né? olha, foi o começo de filme, ou a sequência ali inicial, que ele chegando na festa, depois já daquela filmagem ali, né, e Era tal. absurdo, gente. Foi a vez que eu mais ri na minha vida. Eu ia falar do The Party. Só apenas, nenhum outro. Foi a vez que eu vi, assim, a primeira vez que eu vi aquilo, eu passava mal, eu tive que voltar Eu em também. VHS. Agora, eu me lembro, você falou do seu pai, eu me lembro do meu pai, que o Convidado Bem Trapalhão era provavelmente o filme favorito dele, né? E todas as 1968, vezes, né? 1968, né? Todas as vezes que o meu pai assistia o Convidado Bem Trapalhão, ele ria da mesma maneira. Mas é isso. Da mesma forma, como se nunca tivesse assistido ao filme. É impressionante. É impressionante. E tem uma A coisa... cena do papel higiênico no banheiro. Não, é maravilhoso. A cena do sapato dele caindo sapato na, dele na- caindo Não, na aquilo água. é... na água. É tudo muito perfeito. É. Mas tem uma cena também dele como Inspetor Clouseau, que eu também não lembro o filme, tá, gente? Porque eu vi todos os filmes várias vezes, mas são tantas cenas A lá Monty incríveis. Python, né? Que a gente Exatamente. falou. É.
que ele tinha um antagonista. É. O chefe dele detestava ele, simplesmente detestava ele. Porque era isso, porque ele era um trapalhão, um muito louco, que no final das contas conseguia resolver as coisas, entendeu? E o chefe dele tem um determinado filme que ele vira meio um vilão, e aí ele vai para um castelo, e aí ele chama um dentista porque o dente dele tá doendo. E aí o inspetor Clouseau disfarça de dentista e entra nesse castelo, porque ele precisava entrar. E aí, ele, em vez dele dar uma anestesia, ele dá um gás hilariante. Então, a cena é o chefe dele, sem um dente, rindo, porque ele não conseguia parar de rir, porque o gás era... E xingando ele e rindo ao mesmo tempo. É das coisas mais divertidas. Resumindo a história, gente, por favor. Peter Sellers. Peter Sellers. Fica a dica de presente de Natal, hein? De Natal. Se você quiser me dar, inclusive, você pode me dar essa caixa. Porque é diversão garantida ao seu dinheiro de volta, que você não vai pedir o seu dinheiro de volta. Não vai. Porque é maravilhoso. Alô, alô, novas gerações, né? Exatamente. Gente, vamos redescobrir Peter Sellers e Blake Edwards e tudo isso. Pantera Cor-de-Rosa. Exatamente. Não confundir, por favor, com a refilmagem da Pantera Cor-de-Rosa, que é legal, com o Steve Martin, mas não chega aos pés. Não, gente, eu cheguei a ver, mas assim, é um anticlímax. É muito legal, mas não, assim, o verdadeiro, ele O verdadeiro. Meu Deus do céu, que saudade. Saudades de Peter Sellers. Que saudade de ver o filme da Pantera Cor-de-Rosa com meu pai na sala. E é isso, é maravilhoso. Fica a dica pra vocês, é imperdível. Dica maravilhosa, verdade. O que mais aí tem? Tem Terrence o livro que finalmente chegou, a gente mencionou só aquela dupla biografia que estava em promoção, o Jeff, né? Nosso amigo Jefferson Casper, Jeff Santos. Me falou que a editora Aleph tinha colocado em promoção as duas biografias, Lou Reed e Iggy Pop. Iggy Pop. Né? Assim, e edições luxuosas, capa dura e tudo mais. Não pestanejei, não tinha lido nenhuma das duas e comecei a do Iggy Pop. Confesso que estou bem no começo, porque a gente está assim... Esse final de ano, eu não sei quanto a vocês, eu não estou conseguindo ver nada, ler quase nada. Assim, é aquela corrida contra o tempo para fazer, né? Coisas de trabalho, enfim... Os afazeres, família... E por aí vai. E por aí vai. Mas, naquele tempinho que sobra e que a gente consegue ainda ler, ver alguma coisa e não dormir, né? 5 minutos depois, eu comecei a ler o Open Up and Bleed, né? Que é a biografia do Iggy Pop. Tem título em português? Gente, eu adoro o Iggy Pop. Que é o... Caramba, agora você me apertou. Esqueci. Tá aqui, ó. Vamos botar a capa dela aqui. Porque eu fiquei com esse título na cabeça, o título em inglês mesmo, que é do Paul Trinca. Eu não sabia, o livro parece que foi lançado no Brasil em 2015. Já tem um tempinho, mas eu fiquei sabendo dessa promoção só agora, na época não li, enfim, né? Não sei se a matéria, porque tem uma matéria que eu estava lendo do Estadão, que é de 2015, não sei se ele estava se referindo ao livro lá ainda, o livro, a edição inglesa, né? Norte-americana, enfim. O começo do livro é muito legal porque ele já explora bem ali a dupla personalidade que o Iggy Pop, então James Osterberg, vai cultivando, né? Porque ele, na verdade, ele quer romper com tudo, ele é um cara que ele não quer ser certinho, o pai dele era um professor respeitadíssimo, severo e tal... Mas ele não queria levar aquela mesma vida, não queria ser acadêmico, né? Iggy Pop, né, galera? Né? Enfim. Definitivamente não. Mas como eu tô no começo, já esse já embate diz que dele. veio. Assim, que ele, enfim, tomava umas cacetadas do pai dele pelo jeito, a mãe ficava ali meio como mediadora mesmo, mas é muito legal, assim, o cara, na verdade, o Paul Trinca começa falando de uma cena incrível, né, de um show histórico dos estúdios, em que ele está com tudo no palco, aquele é o caos, é o fim do apocalipse num show, para depois aí começar essa história do Iggy Pop, e esse começo é muito legal, assim, o texto é muito bom, né, então tem muito caminho para percorrer, mas assim, o Iggy Pop é um cara que acho que todos nós admiramos, né? Sim. Falamos com certeza. Falamos do disco novo dele, que tem dividido opiniões esse ano, diz que ele tem uma parte que tem músicas bem declamadas, né? Uma coisa demais, meio, falamos Leonard Cohen, Jim Morrison, meio nessa história de ficar declamando poemas. Mas nessa altura do campeonato também, gente... Só aquela voz vale, né? O que Iggy Pop precisa provar para alguém alguma coisa, né?
Enfim, aí foi tudo isso. Eu gostei do disco Pode e fazer o aí que ele quiser. ainda quis mergulhar no livro. E fiz eu tinha essa dupla, né? Eu tinha essa escolha, né? Entre Lou Reed e Iggy Pop. E, verdade, aproveito para confessar. Sempre gostei muito mais do Iggy Pop. Tá aí, verdade. tá vendo? Pronto. Como Olha figura. só. Olha aí. É isso. Aí. Não sei você, James. E aí? Eu fico dividido, confesso que eu fico dividido. Eu prefiro o Iggy Pop. Eu acho que como figura o Iggy Pop Acho ele menos mais deprimido, interessante. inclusive. O Lou Reed, agora musicalmente, eu não sei, fico Não, bem é dividido. difícil, né? Bem dividido difícil. mesmo. São dois contemporâneos, né? Começaram as suas Não, e são carreiras dois ali mais ou menos estilos na mesma época. meio, assim, diferentes, né? Que se chocaram e se chocaram. e se Tem uma encontraram linha ao longo da vida. mestra aí É. que dá para os dois, mas assim, são trabalhos. Na dúvida, eu fico com os dois. A Vida e a Música de Iggy Pop. O título é bem qualquer A nota, Vida e a né? Música de Iggy O título Pop. em português. Então é isso aí. Fica a dica. Mas quase sempre o título em português é meia boca, né, gente? Não tem tanto aquela Não coisa tem a poesia da história, o né? sangramento do Iggy Pop original. É isso aí. E você? Eu vou falar de Woody Allen, outra figura polêmica, já que estamos falando de figuras polêmicas, né? Uma polêmica diferente do filme. Nova York na chuva? Um dia de chuva em Nova York. Um dia de chuva em Nova York. Fui assistir Um Dia de Chuva em Nova York, Woody Allen. Isso é bom, né? Um dia de chuva em Nova York. Costuma. Não é. Você com a sombrinha. Eu já passei por alguns dias de chuva em Nova York. Eu também, mas mais é ou meia menos, boca, viu? tá? É meia boca. É uma cidade cheguei, que você anda muito, né? Eu cheguei um dia de muita chuva e vento frio, né? É. Aí é meio... Porque é uma cidade que você anda muito, né? Uma cidade que exatamente. você anda muito, Não, você andar com E guarda-chuva geralmente, ali. gente, quando você vai para turistar, poxa vida, né? dia Chuva bonito, não né? não dia é bonito legal, ajuda. né? O fato é que esse é um filme recheado, cercado de polêmica, né? A história toda. Esse é um filme que estreou no Brasil, mas ele não estreou nos Estados Unidos, por conta até do acordo. O Woody Allen foi contratado pela Amazon para fazer alguns filmes, e em função de toda a polêmica que veio, que está em torno dele, a Amazon quebrou esse contrato, o Woody Allen processou a Amazon, e por conta disso esse filme foi feito, mas não estreou nos Estados Unidos, mas ele estreou na Europa e agora estreou no Brasil. A polêmica, para quem não sabe, a polêmica, para quem não sabe, a história filha, a relação dele com a filha dele, que assim... A história de sempre, né? Aí, opinião muito pessoal minha, eu acho essa história ainda muito mal contada. Eu acho essa história mal contada. Eu não consigo me convencer da veracidade dessa história. Né? A história é que ele teria abusado da filha, mas quem denunciou essa história foi o irmão da menina, que é o Ronan Farrow, filho também da Mia Farrow. O Ronan Farrow foi quem provocou toda a história do Me Too. Ele que fez as primeiras denúncias lá do Harvey Weinstein. Mas as denúncias em cima do Woody Allen, elas são muito pouco consistentes. Isso, assim, uma outra hora a gente pode até entrar nisso, aprofundar nessa história, mas as denúncias são pouco consistentes e tem muita inconsistência nas próprias histórias. Da menina, do irmão, do Woody Allen, da Mia Farrow. São histórias muito conflitantes. Então, eu não consegui me convencer de que essa história é uma história real. Tantas outras foram convincentes, né? Nessa história do Me Too. O fato é que, em função disso, o filme não estreou nos Estados Unidos, estreou no Brasil. Muita gente já cancelou o Woody Allen, né? Já cancelou o Woody Allen, não vai ver o filme e tal. Eu não sou desses. Eu fui assistir o filme porque eu gosto da obra do Woody Allen. Enquanto arte, vou polemizar ainda mais. Eu não cancelei nem o Polanski. Enquanto obra de arte, não. É um filme menor do Woody Allen. A figura... o fato, eu não sei se isso tudo influiu, né? Mas a história é que é um filme menor dele, é a volta dele a Nova York, depois de vários filmes feitos em Roma, Paris, não sei onde, ele voltou a Nova York, e fazer uma história de amor em Nova York é uma coisa que o Woody Allen sabe fazer muito bem. E é mais do mesmo, né? Mas é isso, é mais do mesmo. É a história de um casal que mora, de estudantes, mora no interior, numa faculdade nos arredores de Nova York, vai para Nova York porque a menina é jornalista e vai entrevistar um cineasta famoso. E aí as aventuras e desventuras deles ali naquele dia de chuva em Nova York, né? O filme é com Timothée Chalamet, com a Elle Fanning, Rebecca Hall, com o Jude Law. A Rebecca Hall renegou o filme, não quer saber mais, diz que não quer saber do filme, não quer saber de Woody Allen. O próprio Timothée Chalamet disse que vai doar o cachê dele para o Me Too. Mas peraí, Enfim. por que eles toparam fazer então? Essa é a pergunta.
Vai perguntar pro Timothée Chalamet e vai perguntar pra Não, Rebecca porque Hall. aí, gente, é o seguinte, seja coerente. Eu também acho. Né? Porque assim, se você tem certeza, se você, né, tá ok, é coerente, você Eu não não sei se assistir, o filme ou você não. Agora, você participar de uma coisa, porque essa história com o Woody Allen já tá rolando. Não, Esse Então, filme é novo. Esse filme é novo, ele foi feito no ano passado, se não me engano. Depois disso, o Woody Allen já fez um outro filme na A bomba Europa não que não estourou estreou. depois, não. Eu não sei o timing. Eu não sei se quando esse filme foi feito, se essa história já tinha estourado. Não sei. pode ser. Aqueles fazendo o advogado do diabo em defesa deles, né? Eu não sei se quando esse filme foi feito já tinha estourado. Provavelmente deve ter sido depois. Eu acho que depois. Mas enfim, o fato é que quem se interessa por Woody Allen, quem se interessa pela obra dele, pode ver porque é um típico filme. Woody Allen não é dos grandes filmes do Woody Allen, mas é uma história, um romance ambientado em Nova York, com todos aqueles elementos Woody Allenianos que vocês conhecem, mas um filme menor. É mais do mesmo. Só uma coisa, minha mãe é muito crítica e tem ido muito mais ao cinema do que eu nesse final de ano. E foi muito engraçado. Foi um belo dia, cheguei para tomar um café à tarde com ela e meu pai, e ela estava acabando de voltar do cinema. Fui ver o filme do Woody Allen. E ela, do jeito que ela falou, achei que tinha sido muito bom. Falei, e aí, mãe? Ela... Só o gesto, né? Okay. Isso, né? Que acredita, né? Fico com o gesto da mãe do Terence. Ok? É isso aí. Gente, eu tenho uma dica muito legal no Instagram que eu fiquei sabendo através de Natália Dornelas. Um beijo pra você, Nath. A abelha? Chama Bi Influencer. A história é maravilhosa. Ela chama Bi, mas você vai colocar Bi de abelha, influencer. Vou colocar aqui, ó. Coloca o endereço aí. Ela já tem 236 mil seguidores. É uma empresa francesa, uma fundação francesa, que criou a primeira abelha digital influencer da internet. Maravilhoso. Para chamar a atenção para a causa das abelhas. Já saiu em vários lugares, em várias matérias, dizendo que a cada ano morrem milhares de abelhas por causa do clima, por causa da ação do homem. E também, todas essas matérias também já falaram a importância das abelhas para o ecossistema. As abelhas estão ameaçadas de extinção. E a importância delas mesmo para a sobrevivência, para o ecossistema mesmo, inclusive o nosso, né? Para a nossa sobrevivência. Então, o que aconteceu? Essa fundação teve essa ideia, uma fundação francesa, de criar essa abelha digital que tem uma vida igual das influências digitais mesmo. Ela tira foto acordando, ela faz selfie. James, tem jeito de você colocar aí? Imagens, é maravilhoso. E aí, o que acontece? Aí eles explicam que é o seguinte, quanto mais seguidores ela tiver, mais as empresas vão se interessar e mais dinheiro essa causa vai conseguir arrecadar para salvar as abelhas. Gente, e ela é fofa. Vocês estão vendo aí, ela é fofa. Então, assim, eu tô seguindo, eu curto, eu mando beijo, eu participo como se ela fosse de verdade, porque é uma grande sacada por uma causa muito legal. Então, fica a dica aí para você seguir no Instagram, Bi Influencer. Será que ela veio da Barry, do B-Movie? B-Movie, né? E ela, na verdade, ela é chamada, o nome dela, na verdade, é Bi. Só B. É o B-Movie, tá certo. Tá vendo? É ele mesmo. Fica a dica, maravilhosa. Muito bem. Vamos, mais alguma dica ou posso encerrar essa porção do Esquema Novo com música? Pode encerrar com música. Vamos encerrar então com um grande disco, um dos melhores do ano, tenho certeza. Kiwanuka, de Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, para quem não se lembra, é o autor da música de abertura da série Big Little Lies. Você estava cantando aqui, eu estava cantando ela aqui antes, que é maravilhosa. Maravilhosa. Michael Kiwanuka, ele é inglês. É difícil até... A gente pode falar que o Michael Kiwanuka é um soul man? Acho que sim. É um soul man. Mas esse disco dele tem tantas texturas e camadas e nuances que não dá só pra gente dizer mais que ele é um soul man. Tem música que evoca a fase soul, blues dos próprios Stones, né? Vai um pouco enveredando pro lado rock. Tem música... Eu li crítica comparando Michael Kiwanuka a Marvin Gaye, a What's Going On de Marvin Gaye, pra vocês terem uma ideia do prestígio desse cara.
E é um disco realmente... E aí, parem para prestar atenção nas letras dele, porque ele é um cara que fala de racismo, ele é um cara que ele faz uma leitura muito interessante desse mundo que a gente vive, um mundo de conflitos e tal. Fala de questões raciais, já falei, fala de questões de violência, fala, enfim, de todo esse mundo à beira do caos e à beira do apocalipse que a gente vive. Então é legal você parar e prestar atenção no que esse cara tá falando. Acho um dos grandes artistas dessa seara de soul, de blues que a gente tem nos dias de hoje, Michael Kiwanuka. Quem gostar do som do Michael Kiwanuka, vou aproveitar para falar de mais 2 nomezinhos. Então, nessa mesma onda, só nomes, gravem Steve Lacy, 2 norte-americanos, Sim. e o Leon Bridges. Leon Bridges. Já tá também nessa Tudo mesma na mesma esteira, seara, né? Certo? Michael Certo. Kiwanuka e esses 2 aí. Vamos para o agendão? Vamos para o agendão. Vamos para o agendão. Então, você que está nos assistindo, vá lá no nosso podcast para ouvir o agendão. Olha, cheio de dicas muito importantes essa semana, ok? Bye!